Gente, boa noite, né? Estamos aqui para mais um aulão semanal, né? E, e a ideia é fazer uma série, né? E essa série, ela vai começar hoje, né? E ela vai ser mais ou menos de, pelo menos, uns 3 meses, né? Por quê? Mais ou menos uns 3 meses, porque a gente vai estar falando de história de Israel, né, de Abrão, né, até a atualidade. Mas por que a gente vai falar disso? Gente, a história de Israel, principalmente no período bíblico, ela é, vamos dizer assim, ela é a base, né? Ela é o que realmente está acontecendo com a igreja hoje. Então, se a gente começar a estudar e fazer um relato, né, um comparativo, nós vamos aprender muito, mas muito mesmo, né? Então, hoje a gente começa falando, né, de Abrão, que depois se torna Abraão, não é mesmo? Muito bem. Agora presta atenção. Se você tem alguém que você pensa que será interessante estar conhecendo, né? Isso porque a gente vai ali no livro de Gênesis, né? Ou seja, a gente vai caminhar praticamente a Bíblia toda, a gente vai caminhar a história, a gente vai ver depois, né? Primeiro século, segundo século, a gente vai ver, né? Tudo que basicamente, né? E resumidamente, que aconteceu com Israel até os dias de hoje. Então, se você tiver alguém que você acha que é interessante, né? Que deva saber, convide, né? Tem ali o aviãozinho aqui, né? A setinha, manda para ele, olha, né? Vamos lá assistir também, tá bom? Tá certo? Então tá bom. Olha, gente, é um prazer ter vocês aqui. Uma boa noite. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tá bem? Vamos lá. Vamos começar, né? Eu não vou começar do início, porque de Gênesis, né? Eu tenho 7 aulas no perfil, vocês podem assistir à vontade, né? Que fala sobre a mente do Criador. Mas, em Gênesis capítulo 11, né? Do verso 11 ao verso 26, o que acontece? A gente vê, né? A genealogia até chegar em Abrão, né? Então a gente vê que Abrão, né, Avram, é descendente de Shem, Sem, e filho de Terá, né? Então a gente vê essa descendência. Então Abrão, né, filho de Terá, né, é descendente de Sem, tá? Semita, ok? Muito bem. E no final do capítulo 11 de Gênesis, acontece uma coisa muito interessante, ali no verso 29. Acontece que, né, Terá, ele sai de Ur, dos caldeus, né, tem o rio Tigre e o rio Eufrates, né, tem o vale da Mesopotâmia. Então, a última cidadezinha aqui no final, geograficamente, é Ur, né? Caldeia. E no final, Gênesis capítulo 11, verso 29, 30 ali, o Terá sai de Ur dos caldeus, né? Para ir para Canaã. Então, diz assim o texto: tomou Terá, a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então, o que acontece? A viagem deles seguiu o curso do Eufrates, que faz uma curva. Então, eles pararam onde é a Síria, ou seja, saíram da Mesopotâmia e subiram e pararam onde é a Síria. E Arã ficou ali. Arã permaneceu ali. Inclusive, desculpa, Arã não, Tera permaneceu ali.
E inclusive deu o nome da cidade de Harã. Mas pensa comigo, né? Harã, a Tera, tinha perdido seu filho, Harã, o pai de Ló. E, sim, a gente pode imaginar que a perda de um filho é algo muito, muito forte, né? Porque a gente sempre imagina que a gente vai morrer antes dos filhos. Mas um filho que morre antes da gente, eu nem consigo imaginar. Sim, eu não tenho estrutura emocional para imaginar isso, não. Mas eu penso que Terá ficou muito, muito chateado e ele foi difícil para ele vencer isso. Tanto é que quando chega em Harã, né, na cidadezinha chamada Harã, ele fica lá, né, e ele não continua. E aí o que acontece? Em sua graça, né, e misericórdia, Deus, né, continua a obra dele, independente, né, de nós, Deus continua. E ali, no capítulo 12, verso 1, né, isso que eu falei aconteceu no final de Gênesis, no final de capítulo 11. No capítulo 12, a partir do verso 1, o que acontece? Acontece início da terceira paraxá. E o nome da terceira paraxá é Ler Lerá. Ler Lerá significa vai por ti mesmo, vai com a tua força. Tá? E o que acontece? Paraxá, para quem não sabe ainda, paraxá é porção. Né? O texto da Torá foi dividido em 54 porções e cada uma dessas porções é lida, né, em cada sábado, em cada Shabá, nas sinagogas, no templo. É feito assim até hoje. Então, o que Deus faz? Deus revela ali o seu plano, né, da escolha de um homem, fazendo uma aliança com esse homem, através da qual, né, ele, Deus, levantaria uma nação para que por meio dela outras nações fossem abençoadas. O texto, né, nesse período, fala muito de nações, mas muito mesmo de nações. Né? E Avram, né, pai exaltado, significado do seu nome, era casado com Sarai, né? Sarai, princesa, né? E eles não tinham filhos, né, naquela época. E o texto de Gênesis 12:1 diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai à terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Esse é o texto de Gênesis 12, de 1 até o 3. Né? E como eu estava falando, né? Deus trata muito com nações. Né? E a forma com que as nações se relacionam com Israel determina serem abençoadas ou não, né? Preste atenção. Então, o que Deus promete a Abraão? Né? Deus promete abençoar, ou seja, a palavra, né, beraká. Beraká vem do verbo barak e é essa questão da autoridade da prosperidade, verdadeiramente, né? E o Ler Lerá, né, tem a ver com chamado, né? E vai por ti mesmo é porque, gente, o chamado cada um cumpre de si mesmo, né? Não tem como outro fazer o seu chamado. Você cumpre. Então, Abraão ali recebeu, né, um chamado e vai por ti mesmo. Entenderam? Vai por ti mesmo, né? E de ti farei uma grande nação, né? É muito interessante o texto ali, de ti farei uma grande nação,
porque já profetiza a grande nação de gentios, né, crentes no Senhor, ou seja, né, com a fé de Abraão, né, profetiza mesmo a comunidade gentílica crente, né? Então o nome ali é Goim, Goim estrangeiro, né? Uma nação de estrangeiros, tá? É muito interessante. Abençoarei os que te abençoarem. Abençoar é conceder autoridade e poder para ser próspero e bem-sucedido. Quando você abençoa, né, é como se você estivesse dizendo, né, seja próspero, bem-sucedido em toda a sua vida. Tá? Você passa essa autoridade, ok? Né? E amaldiçoar. Amaldiçoar é tirar a essência de Deus, tornar vazio, conduzir à morte. Então, né, é muito pesado isso, né? Amaldiçoar, tirar a essência de Deus, tornar vazio, conduzir à morte. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras, mas muito cuidado, porque a gente pode construir e a gente pode destruir, né? A minha avó dizia que língua, né, não tem osso, mas a língua quebra ossos, né? Uma coisa muito sábia, muito sábia. E dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Lá em Gálatas 3:29, né, diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenderam? Funciona assim, né? Porque Abraão, né? Abraão cumpriu seu chamado, né? Todas as nações foram abençoadas. Sim, todas as nações são abençoadas. O problema é a falta de conhecimento dessa bênção, né? Todos nós somos abençoados, mas o problema é que muitos não recebem a bênção. Entendem? Então tem uma diferença de uma coisa para outra. Em nós cristãos, né, que conhecemos a palavra, se chama discernimento. E naqueles que não conhecem a palavra é a própria falta de Deus, né? É a própria falta de Deus, né? Muito bem. E nesse caminho que Abraão sai e vai, né, para a terra de Canaã, Abraão leva consigo Ló, seu sobrinho, né, e Sarai, sua mulher. Deus não disse nada para ele levar Ló, mas ele vai carregar Ló junto. Quantas vezes Deus te fala para fazer uma coisa, mas não fala para levar alguém junto ou levar uma carga que não tem que levar, né? Então a gente carrega muito Ló que não devia carregar, tá? Muito bem. E eles vão, né? E o que acontece? Abraão, ele para, né, em frente aos carvalhais de Manre, né? Ou Moré, né? Todo mundo sabe o significado da palavra Moré, né? Ensino, lugar de aprendizado, né? E naquele lugar Deus se fez visível a Abrão, né? E diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. Terra ali, Eretz, né? No sentido de Eretz, Israel. Então, a tua semente, o que é a tua semente? É teu filho, a tua geração, darei essa terra, né?
E pensa na cabeça de Abrão, né? Que até então ele e Sara não tinham filhos e se consideravam, né, estéreis, né? Muito bem. Mas Abraão escutou, né? E ele sai dali e vai para um lugar chamado Shequém, que significa ombros, apoio, né? E de lá ele vai para Beit El. Beit El. Beit, casa, El, Deus. Betel, casa de Deus. Casa de Deus se chama o lugar. E ele faz um altar ao Senhor, né? Altar, misbear. Misbear, altar, é lugar de morte, é lugar onde eu morro, né? A oferta, ela era morta no altar, né? Nosso próprio Jesus, nosso Salvador, foi morto, né? Digamos assim, num altar, ou seja, ele foi a oferta, né? E é interessante notar que Abrão, ele entendeu a sua missão, ou seja, né, que dele viria a semente. Ele entendeu também que sem Deus ele não poderia fazer essa multiplicação dessa semente. Era impossível para ele, né? E ele sempre teve esse propósito. Um lugar onde ele chegava, ele fazia um altar, né? E nesse lugar, altar, que é lugar de arrependimento, de morte do nosso eu, onde a gente anula a nossa natureza humana, a nossa carne, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, a nossa alma não restaurada, a gente anula para que venha a natureza de Deus, a vontade de Deus, né? Os desejos de Deus, né? Espírito de Deus, né? Essa é a realidade, né? É o lugar onde a gente se esvazia, onde a gente chora, onde a gente se livra, né? De todo o mal e para ficar cheio de Deus, né? O batismo não é essa questão de um altar. Presta atenção no que é o batismo. O batismo é uma confissão pública de fé, onde eu declaro que eu morri para o pecado e eu nasci para Cristo. Né? É uma confissão de fé fortíssima, né? E ela é pública, não é verdade? Ah, muito bem. Olha que coisa também, continuando na história, olha, interessante. Os cananeus estavam na terra, na Eretz. Muito bem, os cananeus viviam ali. Mas diz uma coisa, Deus não podia simplesmente ter dado Canaã de presente para Abrão? Né? Deus disse, vai à terra que eu te darei. Né? Então, por que ele não conquista? Por que ele não conquista? Gente, o texto de Levítico 18, 24 e 25 diz assim: com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Né? A moralidade de um povo, né, permite-o morar na terra ou ser expulso dela, ser vomitado dela. Então, quando vocês estão me ouvindo? A Eliana está falando que está sem som. Me falem, por gentileza, tá bem?
quando essa moralidade, ou seja, a imoralidade que existia ali, fez com que esse povo, né, perdesse essa terra. Mas o que Abraão estava fazendo? Ele estava conhecendo a terra. Ele estava conhecendo a terra, né? Então, né, ele passeou pela terra. Então, é mais ou menos assim. Vou falar de nós, né? Deus, ele nos prometeu a vida eterna, não é verdade? E a vida eterna, né? O reino, ele já existe dentro de nós, né? Ele já existe dentro de nós. Mas ele é completo? Não. Ele é uma conquista. Então, nós estamos no tempo da conquista. E para isso, a gente caminha pela terra. Onde a gente coloca o pé é terra da nossa possessão. Tudo que a gente tocar é abençoado. Nós somos representantes do Deus vivo verdadeiro na terra. Não é? Abraão era o representante do Deus vivo verdadeiro ali. Então, a caminhada de Abraão, o crescimento da sua família, era para mostrar para aquele povo quem era o Deus vivo verdadeiro. A nossa caminhada e a nossa vida é para mostrar quem é o Deus vivo verdadeiro. Tá? Quem é o nosso Salvador, quem é Jesus, de fato e de verdade. Né? E nessa caminhada, né? Um momento em Gênesis lá capítulo 12, 10, né? Ora, havia fome em Eretz, havia fome na terra. Né? Muito bem. Isso quer dizer também que quando Deus propõe um chamado, né? E você o aceita, como Abraão aceitou, certamente ocorrerão problemas para tirar você do foco, né? Nesse caso com Abraão, fome. Então, o que ele fez? Ele acabou indo para o Egito, né? Que não é uma coisa boa, né? Acabou indo para o Egito, né? E lá, quando ele vai para o Egito, né? Sara finge que era, né? Que não era esposa, né? E Faraó toma Sarai como mulher, né? E dá um problema danado, né? Porque pensa bem, né? Que coisa. Mas olha só o que acontece ali. Abrão e seus sobrinhos são enriquecidos por conta de Sarai, né? Deus não permite o pecado e avisa Faraó, um ímpio, né? Mesmo no erro, Deus guarda, Deus protegeu Abraão e sua família, né? E o enriqueceu por conta do propósito que havia com eles, né? E notem que é Faraó que coloca Abrão no caminho de volta para Canaã, ou volta, né? Vou mandar te acompanhar, volta, né? Então, muitas vezes o ímpio, ele é colocado na nossa vida para, né, estreitar o caminho e para a gente voltar para o caminho certo, né? E nesse enriquecimento foi ali que a escrava Agar, né, foi junto com eles de volta para Canaã, né? Abraão volta para o mesmo lugar onde ele fez o altar para Betel, casa de Deus, né? E ali acontece a separação, né, dele com Ló. Eram ricos, haviam grandes rebanhos, haviam tendas e tendas e tendas, então eles se separam, né? E Abraão manda ele escolher. E Ló escolhe as verdes campinas do Jordão, né? E vai para o lado, e Abraão vai para o outro, né? E depois que eles se separam, Deus fala novamente com Abraão, né?
em Gênesis 13:15, né? Te darei essa terra, Eretz, a ti e à tua descendência, para sempre. Para sempre, né? Bem, as brigas, né? Hoje há muita briga, sempre houve muita briga, muita discussão, guerra por conta daquela terra, né? Há uma negativa constante com relação à terra de Israel pertencer ao povo hebreu, né? E essa negativa parte basicamente, né, do povo descendente de Ismael, né? Que são maioria árabe, muçulmanos, antissemitas, né? E te digo que a negativa com relação a Israel acontece muitas vezes até nos meios evangélicos, né? Acontece, sim, né? E essa questão vem, né? Lá da guerra entre Ismael, Isaac, e por conta da paternidade, a paternidade de Abraão. Por quê? Né? Ismael era o filho mais velho, Ismael vai embora, né? É mandado embora, né? E Isaac é ali, né? Continua ali, criado por Sara e Abraão. Então, a guerra é pela paternidade de Abraão, né? É pela paternidade. Eles, quando discutem entre si, eles dizem assim, porque o meu pai é Abraão, não, Abraão é meu pai. Então, há uma guerra, né, com relação a isso. Mas continua. Lá no verso 13, 17, Deus diz de novo assim, levanta, percorre essa terra, Ares, vá adiante, planeje, né? Ou seja, né? Vai, olha, planeje, né? Conquiste no senso de vislumbre, né? Tudo o que é seu e da sua descendência, né? E também Deus falava intimamente, né? Com Abraão. E fala também da escravidão no Egito, né? Na quarta geração, né, subirão para cá, ou seja, seriam escravos, mas que depois retornariam 4 gerações, 400 anos, né? Então, uma previsão, né, fortíssima, né? E nesse processo todo, né? Falando de Ismael ainda, né? A gente tem que ver que os personagens bíblicos, né? Eles não eram perfeitos, né? Eles eram cheios de falhas, como nós somos cheios de falhas, né? E Sarai foi uma falha humana, né? Uma mulher que não podia ter filhos e que dá a sua escrava para que tenha filhos através dela, né? Que foi o caso do nascimento de Ismael, né? O nome de Ismael significa Deus ouve a minha súplica, Deus ouve o meu clamor. E Abraão tinha 86 anos, né? Quando Ismael nasceu. Ele é o pai, né, das 12 tribos que geraram, né, o povo árabe, né? O anjo diz, né, sim, com relação a ele, ele será o jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face dos seus irmãos. Ó, o Oriente Médio é 98% território árabe e 2% o território de Israel. Ok? 98% território árabe e 2% território de Israel. E o povo árabe quer o território de Israel. O povo árabe quer destruir Israel. Entendem?
né? Mas Deus é bom, né? Na sua infinita graça e misericórdia, recebe de novo, né? 13 anos, né? Após o nascimento de Ismael, ele estava com 99 anos, né? E aí tem a aliança, né? Muito belo, muito bonito aquele, né? No Gênesis 17, da aliança com Deus. E o que é a aliança? Essa aliança de sangue feita, né? Com Deus e Abrão, né? E a aliança, ela é Brit, ela é um contrato, ela é um negócio, ok? Trata como um negócio, duas partes que fazem uma troca, né? E cada um dá uma parte, né? E é uma troca. Agora, olha só, né? A aliança, o que ela prevê? Troca de nome. Abrão passou a ser chamado Abraão. Avraham, né? De pai exaltado para pai de multidões, né? Troca de bens. Abrão não tinha nada, né? Em que Deus, né, deu tudo. Aliança é esse negócio, né? Sinal de sangue, a circuncisão. A circuncisão. E por que o prepúcio? Porque o prepúcio é porque ali é que gera a vida. Ali é que passa o sêmen que gera a vida, né? Então, essa é a ideia, né? Geração de vida, ou seja, aliança feita com sangue ali, né? Com um corte do prepúcio, né? E depois vem bênção seguida de juramento e promessa, como um acordo, né? Como um acordo escrito, sabe? E compromisso, né? Se ensina ou não? Compromisso, né? Está escrito, é isso. E festa, comemoração, a alegria de ter feito um bom negócio, entre aspas, né? Essa é a aliança, né? E Abraão fez essa aliança com o Senhor, né? Cumpriu todos esses passos, todos foram circuncidados, né? Fizeram uma festa e isso foi, né, registrado, né? No capítulo 18, né? Eu falei muito sobre o capítulo 18 no curso gratuito As Faces, Desvendando as Faces de Deus no Antigo Testamento. Desvendando as Faces de Deus no Antigo Testamento, por quê? Porque ali, né, a palavra é vai errar, né? Vai errar. E apareceu, né? Então, o Senhor se fez visível, né? E vai errar significa estar à frente, né? Dialogar com Deus, relacionar-se com Deus, assim, né? E apareceu, né? E se falaram de tantas coisas, né? E isso é a verdadeira, né, religião. Religião, meus queridos, né? Assim, espiritualidade é o relacionamento que eu tenho com Deus. Religião, religiosidade é o relacionamento que eu tenho com você, com o meu próximo, né? Então, ali era um relacionamento. Abraão estava conversando com homens, né? Eram 3, na verdade. E o maior objetivo de Jesus, né? Assim, é restabelecer o verdadeiro relacionamento do homem com Deus. Ou seja, né? Trazer o homem de volta para o relacionamento com Deus, que é converter do caminho que vai afastando de Deus para o caminho que está voltando para Deus. Ou seja, eu mudo de direção, eu volto para o caminho, né? Certo? Né? O anjo do Senhor, né? Ali, né? O Malach Adonai, né?
Ele aparece em vários episódios relevantes bíblicos, mas ali é muito forte, porque até então ele fica conversando com Abraão, aí já Abraão, e enquanto os outros dois vão cumprir o que eles foram fazer em Sodoma e Gomorra, né? E é assim, né? Eu já falei isso para vocês no curso, mas olha só, o anjo do Senhor, em determinados momentos, né? Ele vem, ele fala como se fosse Deus, né? E as pessoas que se deparam com ele o tratam como Deus. Quando ele se dirige a Jacó, ele diz: Eu sou o Deus de Betel. Eu sou aquele Deus que você encontrou em Betel. Né? E tão logo Abraão parece que o reconheceu, né? E pediu a Sara para preparar o melhor banquete, né? E foi aquela festa, né? Em determinado momento, que pergunta, né? Onde está, né? E Sara, onde está? Gente, isso é quebrar uma regra do protocolo, da cerimônia dos visitantes. Por quê? Porque as mulheres não participavam ali, elas, né, estavam fora, né? E a pergunta, né, e diz que daqui a um ano vocês vão ter um filho, né? E a Sara ri, né? O nome de Isaac até vem desse riso de Sara. O nome de Isaac, Yitzhak, né? Risada, né? Sorriso, vem disso, isso assim, né? E o anjo do Senhor fala assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pensa na nossa vida. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não. Não há tempo, não há limite, não há nada de impossível para Deus. Nada. Mas nada, nada, nada. Né? Nada. Muito bem. E aí, né? Deus ali, né? O anjo do Senhor compartilha, né, os planos e fala de Sodoma e Gomorra, as duas cidades irmãs que simbolizavam a iniquidade e a impiedade, né? O nome delas não todos, né, desejo de sangue mesmo, então uma coisa muito feia, né? E por que destruir, né? Por que Deus destruiria, né, essas duas cidades, né? E ele fala porque o clamor de Sodoma veio até mim, né? Ou seja, o clamor, ou seja, a iniquidade é tanta que era impossível não notar, era impossível não ver, né? Deus é justo, Deus é longânimo, né? Mas tem uma medida na iniquidade, né? Então, Deus é justo juiz. Deus, né? Ele não convive com a iniquidade, é impossível para ele, né? Tudo tem uma medida, né? E essa medida chega, né? E Abraão intercede. A intercessão de Abraão é um exemplo para nós, porque a intercessão de Abraão ela é quase impertinente, porque ele vai de se houverem 50, se houverem 40, se houverem 30, se houverem 10, se houverem assim, né? É tanto, né? Mas Deus, né, ali o anjo escuta com paciência, né? Ou seja, Deus nos ouve com muita paciência, não é verdade? Né? E Ló era ali naquela cidade, né? Tinha sido uma escolha dele. Ele recebe os dois homens que eram anjos, ceia com eles. Ele reconhece que eram anjos, né? Os homens da cidade queriam abusar deles, né? Ló oferece suas filhas virgens no lugar dos anjos, né? Os anjos protegem Ló e sua família, tá? E tiram Ló da cidade pela mão, pegam pela mão, né? E só vão destruir a cidade quando Ló
está longe, mas, né, não olha para trás, né? Ou seja, né, é como nossos pecados, eles foram lançados no mar do esquecimento. Não tem que tirar lá do freezer, né? Esquentar no micro-ondas e ficar lembrando deles, né? Não dá. Então, deixa para lá. E nisso, né? A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, né? E a palavra para estátua em hebraico significa pilar, coluna, memorial, marco. Ou seja, esse marco, né? Sim, daquela que desobedeceu, que é um memorial, que foi contado para gerações futuras, né? A fim de lembrarem do grau de iniquidade e impiedade daquelas cidades, né? E do não olhar para trás, né? Muito bem. Lembram que a região de Sodoma e Gomorra era uma campina verdejante, né? Ló escolheu por conta disso, né? O olho grande escolheu por conta disso. Hoje, gente, vocês não têm noção do que aquilo era hoje, entendeu? Eu fui lá, né? É assim, deserto, não produz nada, é só pedra. Então, ou seja, não cresce nada. Chega quase a cheirar mal. Sabe uma coisa que nada vai para frente? Nada vai para frente. Nada ali vai para frente. Entenderam? Então, a gente precisa olhar para a história, né, de Israel, que, né, Deus escolheu um homem. Esse homem construiu uma família e dessa família vem, né? Deus vai trabalhando até ter um povo e esse povo virar uma nação, tá? E todas as fases do crescimento dessa família que se transforma num povo e que se transforma numa nação, elas são completamente pertinentes à nossa vida enquanto comunidade cristã. Sim, a gente repete os mesmos erros e a gente cai nas mesmas esparrelas. E não precisava. Por quê? Né? Tudo que é escrito para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, para que a gente viva melhor. Então, se você lê verdadeiramente a história de Israel, começando de Abraão, e você perceber a ação de Deus na vida daquele povo e os erros que eles cometeram, vocês vão ver esses erros hoje. Completamente igualzinho, a mesma coisa, não tem nada diferente, né? E vão ver a resposta de Deus para isso, claramente também, né? Deus, né? É assim, se a gente planta cebola, a gente colhe cebola. Se a gente planta tomate, a gente colhe tomate. Não vai ser diferente. Então, meus queridos e minhas queridas, o que acontece, né? Deus é um Deus de braços abertos, né? O que Deus fez por esse povo, para que esse povo, né, fosse o povo que trouxesse o texto da Torá, o texto, né, do Antigo Testamento até nós, né, até chegar nos nossos dias, até chegar em Jesus, até chegar na vinda de Jesus, perpetuasse isso. É o mesmo Deus que nos ensina, que nos guia, que nos dá a sua palavra, que nos guia pelo seu Espírito Santo e que fala conosco todo o tempo. É esse Deus, né? O que eu gostaria que a gente percebesse nesse período é que, né, Deus fala constantemente, o tempo todo, e age o tempo todo ao nosso redor. E a gente precisa abrir os olhos e ouvir. Ontem eu falei isso na nossa aula. Ouvir, a gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir,
né? O chofar é feito de chifre de carneiro de 1 ano e esse chifre tem carne dentro, né? Então, se limpa, se tira essa carne, né? E se vai testando o som. Quanto menos carne, melhor o som. Quanto menos carne, melhor o som. Quanto menos carne, melhor o som. Nós somos as trombetas que anunciam as boas novas. Quanto menos carne, melhor o som. Carne, menos coisa da carne, menos pecado, menos nossa vontade, tá? Menos o eu, mais dele. Entende? Então, é disso o que a gente vai falar todos esses dias, né? Hoje a gente começou, né? Nós falamos até Sodoma e Gomorra, né? E eu gostaria muito que vocês lessem esses capítulos, são poucos, do 12 ao 18, né? Mas leiam, esmiucem, sabe? É muito importante. E a gente vai continuar na semana que vem, porque a gente vai falar, né, agora, né, do nascimento de Isaac. Do nascimento de Isaac. Então, isso é um outro, né, um outro, né, grande milagre de Deus, né? Então, a gente vai ver a vida de Isaac, o nascimento e a vida de Isaac. Tá ok? Né? Estão perguntando para falar de novo do chofar. Olha, é o chofar. Eu estava falando de menos carne, melhor o som, porque o chofar é feito do chifre de carneiro de 1 ano e se tira toda a carne, né, para melhorar o som. Eles vão limpando e sentindo o som, né? Menos carne, melhor o som. Menos carne, melhor o som. Nós somos as trombetas que anunciam as boas novas, né? Nós somos a presença de Deus à face da terra. Então, as trombetas, nós, né? Menos carne, melhor o som. Menos de mim, mais de Deus, melhor o som. Ok? É isso, tá? Gente, esse material, com todas as citações bíblicas, com os nomes em hebraico, tudo direitinho, tá? Eu vou deixar, né, lá no grupo de alunos da professora Beth. Então, mesmo que aqui estejam 20 pessoas ou 30, não sei, né? Mesmo que né? Acho que tem quase 200 pessoas lá. Mas mesmo que todas as pessoas de lá, né, não estejam aqui, também tem horário, né? Nem todo mundo pode estar ao mesmo tempo. Eu vou deixar lá, tá? Mas eu vou deixar amanhã, porque eu vou fazer uma capa, né? Vai ser uma série, então eu vou fazer uma capa direitinho para cada uma, vou fazer o PDF e vou deixar lá o meu texto em Word, eu vou deixar lá, tá? Bonitinho, organizadinho. Tá ok? Então, e é isso, né? E para aluno meu, o que é que eu peço toda aula? Gente, printa a tela, né? Faz uma fotinha da professora, não pegue ela com a cara muito feia, né? Eu não sou bonita, mas, né? E me marca no seu history, né? Isso vai gerar engajamento. Tá legal, né? Então é isso. Me perguntaram quanto tempo vai esse curso aqui no telefone. A gente vai falar dos patriarcas primeiro. Então, a gente vai falar de Isaac, depois de Jacó. Aí dos patriarcas a gente entra, né, na história de José e a gente vai seguir a história, tá ok? Então, assim, né? Não preocupa com o tempo, não. Vai dar tudo certo, né? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, tá? Queridos amados do coração, tá?
Quem me acompanha sabe que uma palavra traduzida, né, como unção no português, né, na verdade pode ter no hebraico mais de uma palavra que é traduzida por unção, como por cura, como por tantas outras palavras. Então, é o seguinte, quando você quiser me perguntar, né, vamos combinar assim, me dá o texto, tá? Você quer unção onde? No Salmo 133, verso 3? Você quer unção onde? Quando Arão ungiu, quando Arão foi ungido sacerdote? Entenderam? Então, assim, é importante você dar o texto, porque o significado da palavra depende do contexto, tá ok? Depende do contexto. Então, se você me der o endereço, né? Fechado. Tá certo? Os significados hebraicos são do texto para fora. Eu não pego uma palavra em português e quero saber o significado em hebraico bíblico, porque pode existir, né? Para tempo existem 11 palavras em hebraico traduzidas por tempo, né? Para cura existem 7. Então você vai fazer, professores, fazer um estudo, né? Então, assim, me dá o endereço, né? Exatamente, depende do texto, ok? A gente não pode generalizar, né? Porque senão, vocês chegam lá no culto, na escola dominical e tudo, e começam a falar, porque unção em hebraico significa isso. Não. Unção no texto de Salmo 1, em hebraico significa isso. Tem que dar o endereço, ok? Não aceita quem não te pede o endereço, tá? Seja bereiano, tá bem? Pode me chamar de chata, mas, gente, é assim, tá bom? Né? Já fizeram a foto? Posso ir? Mas, gente, a primeira epístola de João é grego koiné, né? Eu sou professora de grego também, mas por hora a gente está falando só em hebraico, tá bom? Então, tá? Meu abraço, né? Shalom, a paz perfeita do Senhor Jesus na vida de vocês, tá? E a gente se vê na próxima semana, 19 horas na quinta-feira, mesma Bet Hora, mesmo Bet Canal. Tá ok? Deus abençoe. Tchau. É printar a tela, isso mesmo, Cristina. Gente, um grande abraço, viu? Tá? Tchau, Hélio. Tchau, Cristina. Tchau, Ana. Deus abençoe. Tá? Deus abençoe vocês. Tchau, Edileide. Tchau. Deus abençoe. Shalom. Uma noite abençoada para vocês.